Olá, nós estamos em mais um episódio do Pode Mais Lagoinha, o podcast da sua Igreja Batista Lagoinha aqui em Itu. Oi, Glau, tudo bem? Oiê, tudo bem? O que você achou desse cenário novo? Não, maravilhoso, maravilhoso. Muito carinho, muito cuidado. Detalhes, assim, Felipe Camargo é Nosso produtor é sensacional, sensacional. Tô amando esse novo formato e, claro, tô amando estar aqui de novo, né? Porque eu gosto de falar, gosto de conversar, então isso pra mim é tudo. E agora, nesse novo formato, é legal que a gente pode estar junto entrevistando, né? Sim. Coitado do entrevistador. A gente quer entrevistar até família, né? Pra dar aquele fervo mesmo e eu creio que esse novo formato vai fazer muito sucesso. Eu espero que você que esteja na sua casa goste desse novo formato. Então, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e encaminhe para o maior número de pessoas que você puder. Nos ajude a levar essa mensagem além, né? Isso. Vamos lá, então. Vamos anunciar quem é o nosso convidado, quem que é a nossa celebridade de hoje. A gente escolhe com muito carinho os nossos convidados. Ele é famoso. Sim. Já vou adiantar que ele é famoso. Com muitos seguidores, né? Muitos seguidores. Ele faz uns videozinhos assim, dramatizando. Ele é ator. Ator, pai de família, terapeuta, é tudo, né? Eu vou deixar ele falar. Pastor em formação. Sim, eu vou deixar ele falar a biografia, né? Porque nessa nome biografia ele achou chique, né? Mas o bom, antes da gente apresentar ele, é que a gente pode aproveitar ele e fazer nossa terapia, né? Sim. Tua terapia tá em dia, a minha tá. A minha, mais ou menos. Mas é muito bom e esse nosso convidado é muito especial mesmo, assim, não é... a gente até brincou, né, com bastante atributos deles, mas realmente é um homem de Deus e foi, assim, eu acredito que foi assim, Deus falou, Luiz, chama ele, porque foi algo assim, preparado por Deus mesmo pra gente bater esse papo. Eu vi que ele é seu amigo pessoal, vi uma foto Eita, sua glória, com ele né? na sua Comendo casa, lasanha. comendo, olha só. Então, apresenta o nosso convidado. Sim, hoje o nosso convidado, nada mais, nada menos do que Fabrício Eds, nosso psicólogo, né? Terapeuta. Eu vou deixar ele falar a biografia dele, ele falar quem ele é de fato. E é muito prazer ter você aqui, Fabrício. Seja bem-vindo ao nosso Pode Mais Lagoinha. E fala aí, qual que é a sua expectativa para essa conversa de hoje? Não só a expectativa, mas o que você tem para conversar com nós hoje, a gente bater esse papo e como foi receber esse convite? Legal, primeiramente, né? Olá a todos que estão aí também. É uma honra poder participar desse bate-papo com vocês. Tenho o privilégio de conhecer vocês também. Fiquei muito feliz com o convite. Eu gosto de compartilhar bastante sobre Jesus, sobre terapia. São assuntos extremamente importantes, principalmente agora, nesse processo que a gente está passando aqui no nosso país, de muitas doenças emocionais, muitos problemas espirituais. Então, sempre quando tem um convite desse, de bate-pronto, eu aceito. Mas, falando sobre a brincadeira que vocês falaram, né? Meus amigos realmente estão falando que eu tô virando ator, virando pastor, famosinho, virando terapeuta, ficando famoso. Mas, na verdade, não, né? É uma missão que eu tenho realmente de poder compartilhar um pouco sobre a minha profissão, um pouco também sobre o reino. Então, às vezes, a gente submete a coisas, né? Até de uma forma engraçada, mas para transmitir de uma forma fácil para as pessoas entenderem a importância do reino e da nossa saúde mental. Então, quero agradecer novamente o convite de estar aqui participando. A Glau, né, até brincou, realmente a gente somos amigos, amigo dela, da família dela, das filhas, do marido. Tive o privilégio nesse durante a segunda-feira passada, né, comer uma lasanha maravilhosa, Eita, né, glória, até o meu crente, filho. onde que tem reunião tem comida, né? Verdade, repeti 3 vezes, gente. Eu tô numa dieta e quebrei a minha dieta, porque realmente tava muito gostoso. Então vamos começar a falar sobre o pecado da gula, meus irmãos. Não, brincadeira. Cometi já um pecado, ó, da gula, né? Mas é um privilégio, novamente, estar aqui com vocês, tá? E é gostoso, né, Fabrício, falar daquilo que você vive e não só o que você vive, mas o que você gosta, né? É gostoso quando a gente é convidado para falar algo que a gente gosta, que a gente vive, que tá ali no nosso dia a dia, também profissão, também propósito. Nossa, não sei vocês, mas eu amo. Sim. Parece assim que você mergulha num assunto que é só seu, né? Sim. Aí você fala, não, eu vou falar com muita propriedade. Por isso que a gente chamou você, que a gente sabe que você ama aquilo que você faz. Legal, legal.
Estamos aqui um pouco para compartilhar da minha história. Não sei se vocês já querem que eu já comece compartilhando um pouco da história. Sua biografia, Conta né? pra nós sua biografia. Você viu? O povo daqui é chique. Biografia, né? Wikipédia, enfim. Mas vou falar um pouquinho da minha história. Como cristão, como terapeuta, como tudo começou. Na verdade, eu tenho uma caminhada com Jesus, eu divido em duas partes. Porque a minha mãe, ela é líder da Assembleia de Deus, então eu cresci nesse contexto cristão. Convivi ali com a minha mãe dentro da igreja, da Assembleia, até mais ou menos os 15 anos de idade. E eu confesso para vocês que na época começou a não fazer muito sentido. Por quê? As pessoas até perguntam, mas por quê, Fabrício? Porque a igreja Assembleia de Deus é pentecostal? Não, na verdade, 99% do público ali era idoso. Eu era o rapaz mais novo dentro da igreja da minha mãe. Então eu não tinha amigos da mesma idade ali para poder estar junto. Então eu me conectava com pessoas de 30, 40, 50, 60 anos. Então os assuntos eram outros, né? E eu tomei uma decisão ali, conversei com a minha mãe, falei, mãe, não tá fazendo muito sentido eu ir à igreja, não entendia, não tinha discernimento que eu tinha que ir por causa de Cristo. Mas enfim, me desliguei um tempo, fiquei de 2015 até... Depois eu vou contar essa parte para não pular. Em 2015 eu saí da igreja, quando foi... 2015 não, desculpa, com 15 anos eu saí da igreja e passou ali uns 4, 5 meses que hoje eu entendo o que aconteceu. Eu era um menino muito tranquilo, até essa idade. Depois de 3, 4 meses, algo aconteceu dentro de mim, que eu brinco. Eu virei o pior aluno dentro do colégio que eu estudava na época. E isso começou a chamar a atenção. Nossa, o professor devia te amar, né? Os professores, os pais dos seus amigos falavam, meu Deus, quem que é esse rapaz? Nos localiza aí, em que cidade era isso? Em Santo André. Santo André. Eu nasci em Santo André, cresci em Santo André. Uma cidade bem tranquila, né? Mais ou menos, mais ou menos, uma cidade... Contém ironia. De quase 800 mil habitantes, né? Uma cidade grande, uma cidade metropolitana, né? Sim. Mas não é muito tranquila, não. Não é Itu, né? Não é interior de São Paulo. Mas até os 15 anos eu era um rapaz bem tranquilo mesmo. E quando eu comecei com esse comportamento na escola, os professores me conheciam, porque eu estudava lá desde os 7 anos de idade, a coordenadora, a diretora, e eles estranharam esse comportamento. E aí chamaram os meus pais para conversar e falou assim, o seu filho, ele está tendo um comportamento totalmente diferente daquilo que ele sempre foi. E eles recomendaram para minha mãe e para o meu pai buscar terapia. Por que você não busca um psicólogo para o seu filho? A minha mãe, como uma boa assembleiana, adivinha o que ela falou? Não. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso terapeuta. Exatamente. A minha mãe falou, não, ele não precisa de psicólogo. Não precisa. Provavelmente é algo espiritual. Aí ela entrou nesse contexto, né? Meu filho não está indo na igreja e o inimigo quer atacar a vida dele. Minha mãe falava que o psicólogo do crente era vara. Então nós tínhamos que andar na linha, porque senão o psicólogo ia entrar em ação. Realmente. E ali passou um tempo, até os meus 17 anos, ainda eu tendo esse comportamento inadequado dentro da escola. Minha mãe toma uma decisão e troca eu de colégio. Eu vou para um colégio mais central da cidade. E ali começa realmente algo de Deus que eu entendo para minha vida, para mudar o meu destino. Eu entrei nesse colégio. Minha mãe, na época, era presidente de um sindicato. Ela me convidou para trabalhar também com ela, para tirar eu daquelas amizades que eu tinha lá do bairro. Andar mais perto, né? Isso, do bairro que a gente morava. Coisa de mãe. Ela foi inteligente na estratégia. E ela começou a trazer mais para perto dela e também com essa mudança do colégio, algo aconteceu ali que é o que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu estava para completar quase 18 anos, eu sofri um acidente de moto, aonde eu perdi o tornozelo, tive que colocar uma prótese, fraturei a coluna, perdi os movimentos das pernas por mais ou menos quase 1 ano e meio. Fui desenganado pelos médicos que voltaria a andar, né?
A minha mãe e meu pai ali buscou vários especialistas no Brasil para tentar, né, de alguma forma fazer eu voltar a andar. E todos falavam, não vai andar mais, não vai. E eu deitado, cheio de ferros no corpo. E teve um médico lá da nossa cidade que ele falou assim, Fabrício, você tem 1% de chance de você voltar a andar. E ali a minha mãe, com aquela campanha de oração todo dia, as irmãs do coque que eu brinco, né? Ali também, em casa, fazendo aquela campanha. O que seria de nós sem essas irmãs do coque, seria né? de nós? Exatamente. E ali esse médico, Dr. Ramiro, ele falou assim, você tem 1% de chance de voltar a andar. E naquele momento eu sentia muito formigamentos nas pernas, né? Só que eu não conseguia fazer os movimentos. Não tinha força nenhuma, não tinha musculatura. Isso você tinha 15, 16 anos? 17 para 18. Bem novo, né? Assim, para enfrentar todo esse emocional, todas essas informações. Muito. E você pensava o que durante esse 1 ano e meio? Eu confesso que pensei muita coisa ruim, negativa mesmo. Entrei ali num quadro de início de depressão, entrei num quadro de crise de ansiedade, né? Síndrome do pânico. E perdi a perspectiva de vida, muito desanimado, apesar de eu ter muitos amigos naquela época, eles fazendo visita, enfim. Mas um rapaz novo, sem a perspectiva de andar, ficar só deitado numa cama, só vinha pensamentos negativos mesmo. Só que eu senti... E com relação assim, a Deus, assim, que você fala, Deus não esqueceu de mim, mano. Deus me abandonou, não é possível, onde está Deus? Porque o salmista ele fala, né, onde o Senhor está? E os amigos dele falam assim, onde está seu Deus? O que você pensou assim nessa época com relação a Deus? Eu pensei realmente que Deus tinha esquecido mesmo de mim, né? Porque começa um senso de julgamento. Falei, meu Deus, por que eu não ia na igreja com a minha mãe? Por que eu saí? Por que eu abandonei? Né? É um castigo, é coisa de mãe, tá vendo? Ela tinha falado que o caminho, né, era com Deus. Enfim, começou aqueles conflitos. E eu, depois desse acidente, ainda sentia formigamentos nas pernas. E eu relatava isso para os médicos. Os médicos falavam que era psicológico, que todo cara que é cadeirante ou sofre um tipo de acidente parecido, ou perde algum membro, ainda por um tempo ele acha que aquele membro, ou ele está ali, ou ele está funcionando. E aí começou a deixar eu em conflito. Eu falei, mas eu estou sentindo formigar. Enfim, foi aonde esse médico falou, vamos tentar fazer fisioterapia. E ali eu comecei um processo de fisioterapia. Esse mesmo médico indicou eu fazer terapia, uma outra coisa. E eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga ali na cidade. E também fazer fisioterapia. Eu fiz 524 sessões de fisioterapia para poder ficar em cima de uma cadeira de roda. Mas ali, depois nesse processo de quase 2 anos que eu fiquei em cima de uma cadeira de roda, eu decidi fazer psicologia. Por quê? Enquanto isso, eu estava fazendo a terapia, eu estava vendo o quão aquilo foi importante para mim, o quão o processo que eu estava entendendo, né, sobre saúde mental, sobre depressão, ansiedade, enfim. Que a sua mente estando boa, né, você ia conseguir levantar, né, que de fato acontece isso mesmo, né. E é muito importante isso, você teve um clique, assim, muito bom, assim, dentro do propósito, claro. Foi, exatamente, porque me fortaleceu a minha fé, a minha mente. Seu terapeuta era cristão? Não era. E não teve nenhum conflito com a sua fé? Não teve, foi muito ética e não mexeu, porque até alguns acabam, né, enfim. Sim. Tá aí a importância da terapia, né, que a gente vai falar mais pra frente. E que às vezes a gente acha, não, vai mexer com a minha fé, eu sou cristão, e nada a ver. Ele foi algo muito positivo para a sua vida nesse momento, né? Tão importante. Exatamente. Aí, nesse período, eu tomo a decisão de fazer psicologia em cima de uma cadeira de roda. Iniciei a faculdade. Eu, depois de 6 meses, mais ou menos, eu já estava de bengalinha. Depois mais de 2, 3 meses eu já estava andando, Glória né? a Deus. E então, com 6 meses você já estava de pé. Já. Com a sua bengala ali te dando aquele apoio, né? Porque ainda você não estava 100%. Já. Nossa, 6 meses é pouquíssimo tempo
Para quem não tinha perspectiva, o médico falou 1%. Mas é engraçado que 1% para Deus, meu filho... É 100%, né? É 100%. E eu vejo que foi realmente a mão de Deus por um propósito. Porque todo mundo que estava à minha volta não acreditava que eu andaria. Na época, até um amigo meu, do mesmo bairro, ele tinha sofrido um acidente muito parecido. E ele fraturou o braço. Só que ele não fez a fisioterapia e ele perdeu o movimento desse braço até hoje. E quando ele me via, ele falava, cara, não acredito que você está andando. Né? Não acredito, eu perdi os movimentos do braço e você está de pé. E não só ele, toda a minha família, todos os meus amigos. Era algo que, na época, minha mãe gostava até de compartilhar esse testemunho para as pessoas também. Sim, porque fortalece, né, a fé dos outros. A gente vê uma história de, não superação, mas também superação, mas do poder de Deus manifesto na vida da pessoa. E é engraçado você falar da fisioterapia, né? Você fez 524 sessões. Eu fiz 10 sessões. E na terceira sessão, meu braço estava mexendo quase que 100%. E antes eu tinha até que uma barreira com fisioterapia. Eu falava, não funciona, fisioterapia não funciona. E eu já precisei de fisioterapia 2 vezes na vida. E quando eu fiz a primeira vez e deu super certo, eu falei, mano, fisioterapia é de Deus. É um profissional escolhido por Deus. E na segunda vez eu fiz tudo certinho. Então, assim, ainda... Há um tempo atrás, não sei hoje, havia uma barreira muito grande com fisioterapia, né? Não vai dar certo, não vai dar... E a gente vê aí o resultado da fisioterapia no corpo e a terapia na mente. Exatamente. Funciona, né? Um método, uma técnica que funciona. Lógico que juntamente tinha a questão da fé também, até porque os médicos acreditavam em uma coisa... E aí Deus, ele provou que ele consegue, né, ser os médicos dos médicos. E eu me lembro também que depois que eu comecei a andar, alguns dos médicos que fizeram a cirurgia do tornozelo, que eu coloquei uma prótese, eles ainda falaram assim, ok, você está de pé andando, mas muita atividade você não vai conseguir, como correr, andar de bicicleta, porque meu pé, ele não dobra para cima, ele só dobra para baixo. Então, mesmo assim, eles quiseram colocar uma limitação, que depois eu vou voltar nessa história que eles falaram e o que aconteceu recentemente comigo. E quando eu entrei na faculdade, aconteceu, que eu falo, o segundo milagre, né? Mas de forma brincando. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa muito especial na minha vida, que através da prima dela, que estudava na faculdade, eu conheci a minha esposa, que hoje Eita, tá até glória, aqui, né? Junto comigo. Conheci minha varoa, né? É que as pessoas costumam dizer, depois de Jesus, com quem você vai se casar é a pessoa mais importante na sua vida. E realmente é o que o Fabrício está falando aqui, né? Exatamente. E olha como que é as coisas. Eu compartilhei recentemente com a minha esposa que a gente morava no mesmo bairro, mas a gente não se conhecia. E uma vez, eu andando ali no bairro, eu vi ela no ponto de ônibus. E foi uma cena, assim, inusitada, porque eu parei e fiquei admirando ela. Só né? faltou a musiquinha, né? A musiquinha dos doramas, né, da música vida. E ele fazia e assim... aquela câmera... Exatamente. Aquela câmera lenta, assim... Foi. E os coraçãozinhos. E admirei, só que ela não me viu admirando ela. E olha que coisa, né? 15 anos de idade. Depois eu não a vi mais. Fui ver ela já na fase adulta. Aí vi ela juntamente com a prima dela. E voltou. Falei, nossa, ela... E aí eu perguntei pra prima dela, né? Por que ela é sua? Ela falou, minha prima. Por quê? Aí eu compartilhei essa história com ela. Falei, não, porque eu acho ela muito bonita. Lá atrás, no passado, eu admirava ela. Aí a prima dela falou só assim, Fabrício, não é o momento de você conhecer a minha prima. Aí eu já, ok. Eu não sabia por quê. Mas depois de alguns meses, a prima dela falou assim, agora é o momento de vocês se relacionarem, né? De você conhecer a minha prima. E foi muito inusitado, que acho que esse é o mais engraçado. Porque assim, gente, eu nunca tive contato com bebida, com cigarro, com nada disso, com bar, né? Nunca fui de ficar saindo pra show, pra essas coisas. Nunca gostei. E a prima dela, quando falou isso, é o momento de você conhecer ela, falou assim, eu vou marcar algo pra você ir lá e conversar com ela. Falei, ok. Chegou esse dia, aonde ela marca? Dentro de um bar.
de um barzinho, porque a minha esposa, ela gostava de assistir futebol. E tava sendo ali o jogo do São Paulo, Libertadores Melhor e time tudo. do Brasil. Pena que era de São Paulo. Não, Né? melhor time Era do Brasil. É o único defeito dela. Não, O único defeito não concordo. é ser São Paulino. Vamos O encerrar, resto... o podcast está encerrado. Até o próximo episódio. E foi inusitado, porque ela estava sentada ali com dois rapazes. Um desses dois rapazes, coincidentemente, eu conhecia, um deles. E na hora que eu sentei, ele já olhou assim, o que você está fazendo aqui no bar? Você não bebe? Hoje eu entendo que ele estava também interessado nela, né? Então, tipo, já foi me cortando. Mas, quando eu estava indo para esse barzinho para encontrar ela, os meus amigos perguntaram, ei, Fabrício, vai sair hoje? Eu falei, vou. Você vai aonde? O nome do barzinho era Enios, né? Eu falei, vou no Enios. Eles olharam, mas fazer o quê? Sua mãe sabe disso. Você não gosta de futebol. Você não gosta de bar. Aí você tem. não bebe. Aí tem. É. E eu não quis compartilhar com eles. E eu fui até lá. E a cena mais engraçada, que depois que esse amigo da minha esposa falou o que eu estava fazendo ali, logo em seguida ele falou, por que seus amigos estão tudo sentados ali atrás e eles não vêem? Na hora que eu olho, tava ali uma torcida. Plateia, Uma né? plateia dos meus amigos tentando entender o que eu tava Sim. fazendo dentro de um bar. E foi muito engraçado. Um deles até trabalhava num estacionamento que ficava 24 horas aberto. Ele fechou o estacionamento com um carro lá dentro para ir até esse bar e ver. Pra ter certeza, né? Meu, né? O que Amigos, tá né? Amigos acontecendo? são desses. E... Se tivesse essa questão de internet e rede social, um deles ia fazer uma transmissão ao vivo. Com certeza. Fabrício no Verdade, bar. verdade. Eu era o cara do todinho, eu pedia todinho nesses lugares. Ah, meu Deus. Mas enfim, e ali a gente começou a conversar, se conhecer. Passou algumas semanas que a minha esposa fala que foi o chaveco mais furado, né? A gente se conhecendo até eu tomar coragem, falei pra ela assim, se eu tinha uma chance com ela. Ela falou, meu, esse chaveco é muito furado, né? E a gente brinca, eu compartilho isso com meu filho. E para honra e glória do Senhor, a gente tá juntos, né? Desde 2007. Eu conheci ela 19 de abril de 2007. E a gente está juntos hoje. A gente tem um filhinho, o Enzo, de 10 anos. E eu vejo o mover do Senhor. E aí, voltando lá, terminei a faculdade. Ali começa outros desafios. E na faculdade você já andava, tinha todos os Já. movimentos. Ai, que bom. E algumas pessoas ali no início da faculdade acompanhou, né? De cadeira de roda, de bengala, né? Acabei ficando muito conhecido na faculdade por isso também. Porque as pessoas falavam, meu, ó, menino que não andava, tá andando, né? Então, fiz muito Havia o homenzinho relacionamento. torto, né? Então, realmente, aonde eu passava, assim, o Senhor mostrava realmente esse milagre, né? De acontecer. Muitas pessoas sabem dessa história. Muitas pessoas acompanharam, muitas mesmo. Então, vejo que foi necessário, né? Por mais que foi uma dor, por mais que foi algo muito ruim, ao mesmo tempo foi algo muito bom. Não só para as pessoas, mas principalmente para mim, para amadurecer. É engraçado que os milagres que Deus faz na nossa vida, a gente não sabe até onde ele alcança. O alcance, A gente justo. não, é igual uma voz. Quando você canta, você grita, você não sabe até onde ela vai chegar. E o milagre de Deus nas nossas vidas é a mesma coisa. E às vezes a gente, não sei você na época, mas eu já vivi isso de fazer as perguntas para Deus, né? Por que tá acontecendo isso? Deus, por que eu? Deus nunca responde, né? Ó, é por causa disso. Mas quando os dias vão passando, a gente entende, né? É como se Deus falar, ó, tá aqui. Você perguntou, é isso daqui. E a gente vai entendendo conforme os processos vão, os ciclos vão se fechando, vão entrando outras coisas. Aí os milagres vão acontecendo, a gente vai entendendo os detalhes de Deus e o porquê daquela situação. E daí, quando você ouve depoimentos de outras pessoas, as pessoas, nossa, o rapaz que começou com cadeira de roda, foi para uma bengala e agora está andando. E isso alcança tantas pessoas e o poder de Deus é tão, assim, declarado através da nossa vida que daí você fala assim, entendi agora, né? Igual aquele meme do menininho, né? Eu entendi agora. Entendi tudo agora. Exatamente. E aí começa outros desafios, né? Eu terminei a faculdade e decidi montar um consultório. E nisso eu já estava casado com a minha esposa. Ainda em Santo André. Ainda em Santo André. Só que a gente não tinha a expertise de empreender. Eu tinha a técnica como psicólogo, mas para empreender eu não tinha essa expertise. E aí foi um processo
bem complicado, porque durou 6 meses ali e eu não consegui prospectar nenhum cliente, usando o cartão de crédito dela para pagar a comida, para sair, combustível, enfim. E tinha comprado alguns móveis também, tinha que pagar esses móveis por prestação. E aí, até a minha esposa falou, não sei, né? Por que você não vê? Por que você não trabalha para alguém? Enfim. E depois desses 6 meses, eu entendi que eu precisava de alguém para poder me ajudar. E nessa época, até esqueci de falar, a gente já estava em outra denominação. A gente recebeu um convite quando a gente estava próximo ali de nascer o Enzo, né, o nosso filho, em 2013, mais ou menos, 2012 para 2013, a gente recebe um convite da amiga dela para fazer parte de uma célula, para fazer parte não, na verdade, para conhecer uma célula da Batista Apacentar, que é uma igreja lá em Santo André também. E foi um casamento, eu falo ali, né? Foi um casamento realmente de verdade com Jesus. A gente foi até essa célula, coincidentemente ou cristocidentemente, tinha muitos amigos lá que eu nem imaginava que iam na igreja, que era cristão. E por eu ver ali 90% de pessoas que cresceram comigo e fazia um tempo que eu não vi, estavam ali naquele contexto, me senti muito acolhido. Que conheciam sua história. Que conheciam a minha história, principalmente. E ali eu falo que foi um casamento, porque a partir daquele momento que a gente começou realmente a frequentar, foi aonde a gente ficou ali como membro daquela igreja, depois nos batizamos, eu e ela juntos. E a gente teve uma história muito bonita nessa igreja. Mas voltando ao desafio do consultório, e o primeiro desafio durante esses 6 meses, não consegui cliente, enfim, decidi conversar com o irmão dessa igreja, que ele era empresário, ele tinha saído de uma dívida de R$1 milhão em um ano. Falei, cara, esse é o cara certo. Sim, para com poder, certeza. né, falar como que sai da dívida, como que eu posso empreender, enfim. E ele falou assim, cara, você precisa fazer algo diferente. Falei, tá. Essa é a dica? Ele falou, Falei, gente, algo diferente? O que é isso? Mas, enfim, ele soube semear na minha vida, porque eu fiquei refletindo. Na época, isso eu estou falando há quase 14 anos atrás. Na época, o autismo, ele estava crescendo, isso aqui no Brasil, né? E tinha poucos especialistas. E na USP, estava formando ali a 2ª para a 3ª turma de especialista em autismo. E nessa época eu acabei de começar a trabalhar na prefeitura, no CAPS também, em Santo André. E eu tive uma oportunidade de poder estudar na USP, fazer uma especialização com autista. E aí fiz durante 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio, eu acabei começando a trabalhar com esse público. Trabalhei quase 3 anos, né, com autista. E aí veio o segundo conflito na profissão, porque eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, porque eram poucos profissionais nessa área, e eu prestava serviço para os convênios também não pagavam, e eu atendia demais e às vezes não recebia. E aí eu falei para minha esposa, eu acho que eu vou abandonar essa profissão. E apareceu uma oportunidade para a gente empreender com outra coisa. E na época eu falei que foi a pior escolha, mas hoje eu vejo que foi necessário. É a segunda história com o Senhor. A gente encarou essa nova jornada, fomos empreender no ramo de cosméticos, que não tinha nada a ver na área da saúde. Aí ficamos ali de 2015 até aproximadamente 2017 nesse ramo. Aí a gente faliu, realmente, a gente ficou muito endividado. A gente teve que vender as coisas dentro de casa para poder honrar as pessoas que a gente devia. A gente perdeu o carro, tivemos busca e apreensão. A gente morava num apartamento também, virou toda aquela dívida, tivemos que sair. E aí, depois de um tempo, a gente só ficou com 2 colchãozinhos, para mim e para ela, para o nosso filho. E eu me lembro que o Enzo, ele fez uma pergunta, né, para mim que me marcou muito. Ele tinha ido na casa de um amiguinho. Ele tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? 2017, 14, 15, 16, 17, 4 para 5 aninhos, que era mais ou menos o final ali de 2017. É a fase das perguntas, né? E ele falou assim, pai, por que eu não tenho cama? E ali foi uma facada, né, nas minhas costas, e novamente entrei num quadro de depressão ali muito profundo, porque caiu minha ficha. Comecei a olhar todo aquele cenário, né, sem dinheiro,
a situação que eu tinha deixado meu filho, a situação que eu tinha deixado minha esposa. Nunca eu tinha passado isso com os meus pais, né? Meus pais, apesar de ser pessoas simples, mas sempre deram uma condição muito boa. E aí caiu minha ficha. Falei, meu Deus, né? E a minha esposa também, ela estava passando um processo de luto, ela tinha perdido o irmão dela uns anos antes, e ela tinha entrado também num quadro de depressão, e aí minha mente começou a ficar muito confusa com tudo. A gente se afastou um tempo da igreja, não tinha nem força, na verdade, para ir na igreja. A gente tinha um cargo de liderança, também deixamos esse cargo de liderança, e eu fiquei durante 6 meses nesse quadro de depressão. Um amigo meu me convidou, porque ele via que a gente não tinha recurso financeiro. Ele falou, cara, você não quer dar um treinamento, uma palestra? Né? Eu estou fazendo alguns eventos e, se você quiser, eu coloco para você para palestrar. Só que era no ramo de cosméticos. Sim. E eu falei, cara, não quero, cara, estou traumatizado com isso. Ele falou, não, mas aí você fala sobre o seu tema mesmo, saúde mental, desenvolvimento pessoal, enfim. E na época ele ia me pagar R$250, né? Foi o que me motivou um pouco a sair. E aí a gente foi, era um hotel chamado Hotel Blue Tree, em Santo André. E para minha surpresa, quando eu chego lá, começo a dar a palestra, começo a escutar uns louvores. Eu falei, meu Deus, mas assim, muito alto. Eu falei, mas da onde que é isso? E, enfim, às vezes até... o pessoal se desconectava da palestra e ficava disperso com o louvor. E aí, quando terminou o evento, eu comecei a arrumar as coisas e eu vi algumas pessoas descendo com a camiseta da Lagoinha. A minha esposa, ela já acompanhava pela internet algumas coisas, né, da Batista da Lagoinha de Minas Gerais. E ela falou assim, nossa, será que tá tendo algum evento da Lagoinha de Minas aqui? Enfim, aí o pessoal desceu, eu não perguntei nada. Na outra semana, numa outra quinta-feira, teria um segundo evento que eu ia fazer. E, novamente, eu fazendo o evento lá, escutei os louvores e falei, o que está acontecendo? E no final, fui guardar o microfone e tal, tinha um rapazinho com a camiseta da Lagoinha. E ele falou assim, cara, porque ficava a foto dos palestrantes lá nos totem, lá embaixo. Ele falou, cara, é você que está palestrando aqui no hotel? Eu falei, sou. Eu falei, ah, legal e tal. Aí eu perguntei, falei, cara, vocês estão fazendo o evento da Batista da Lagoinha? Ele falou, não, está nascendo uma lagoinha aqui em Santo André. Eu falei, olha que legal. Aí ele falou, você não quer vir no domingo? Isso era uma quinta. Você não quer vir no domingo conhecer? Lembrando, a gente estava afastado, né? Sim. Eu e minha esposa. E aí eu conversei com a minha esposa, falei, encontrei um rapazinho e tal, ele fez um convite pra gente vir no domingo conhecer a Batista da Lagoinha. E aí, de bate-pronto, até estranhei, a minha esposa falou, não, vamos vir. Falei, nossa. Quem nunca, né, foi apaixonado por Lagoinha, né? Quem nunca? Nossa. Eu entendo bem ela, entendo bem. E aí, gente, algo inusitado aconteceu. O pastor, que é até hoje lá, o pastor Tony, e esse rapazinho que me chamou é o pastor Rafael, filho dele, que hoje é a segunda Lagoinha em Santo André. Aconteceu algo inusitado, porque a gente estava lá, muito para baixo. Né, ainda os dois, no quadro de depressão, no quadro né? de depressão. E ele começou a ministrar, ele, parou, veio até mim, colocou a mão na cabeça e eu não brinco, é só né? a irmã do Coque que faz não, isso, né? Não. Tem a versão moderna das Tem, irmãs. Tem a versão moderna, né? E tudo que ele falou ali, realmente, que foi usado pelo Senhor, fazia sentido para mim. Não, conta esse detalhe. Ele parou a pregação e foi até você. Foi. Você estava mais profundo, mais para frente. A gente estava mais para frente. E né? ele foi até você. Foi. E até então ele só sabia que você era um palestrante. Não, ele não. Quem sabia era o filho dele. Ah, sim. Que até então eu nem sabia que era filho dele. Sim. Né? Que foi o primeiro culto que a gente foi. E ali, próximo do final, quando acabou, ele falou assim, queria conversar com você um pouquinho, né? E ele começou a conversar comigo, perguntar um pouco sobre a minha história. Aí eu contei, falei o que eu estava vivenciando, de um processo de falência, enfim, um processo emocional ali também que eu estava passando. Enfim, no próximo domingo a gente foi novamente e ele conversou comigo. Ele falou, eu conversei com algumas pessoas te conhecem, falou que você é um bom profissional, né? Você falou que está no quadro de depressão, não tem lugar para atender, enfim, vai ter uma reunião de pastores em São Paulo, onde vai nascer bastante Batista da Lagoinha. Você não quer ir comigo? Eu fui, tá, vamos, né?
E eu fui com ele e realmente tinha muitos pastores lá que ia nascer, algumas igrejas. E ali eles foram perguntando, você é da onde? Ah, eu sou de Santo André, eu sou de Santos, eu sou não sei da onde. Enfim, quando chegou em mim, e você? Pastor da onde? Eu falei, não sou pastor, sou psicólogo. Mas o que você está fazendo aqui? E novamente eu contei a minha história e alguns pastores começaram a chorar ali. E ali eu recebi um convite de poder atender os pastores da Batista da Lagoinha, alguns que estavam no quadro de depressão, né? E aí, ao mesmo tempo eu não tinha dinheiro, mas como estava nascendo as igrejas, eles disponibilizaram o ambiente mesmo da igreja para mim começar a atender esses pastores. Me permita só explorar um pouquinho esse do não tinha dinheiro. O homem tem essa responsabilidade de ser o provedor. É uma missão bíblica. Como que você lidava com esse conflito no seu interior? Você era o provedor, sua esposa estava sofrendo com você, seu filho estava sofrendo com você. Porque nós temos espectadores que estão nessa situação. Como que você vivenciou e elaborou esse momento? É por isso que hoje a grande parte das pessoas, por questão financeira, entra num quadro de depressão mesmo. Aí você se sente inútil, você se sente fracassado, você acha que não tem solução, né? Exatamente. Era o que eu sentia, que não ia acabar mais, né? Que eu tava num buraco e acho que a tendência era afundar mais. Então era o sentimento que eu tinha mesmo de ser uma pessoa inútil, né? Muito mal, baixa autoestima, já não me vestia mais bem, nada. Fui deixando tudo de lado, né? A minha prioridade, eu brinco que era a tristeza. Só esse sentimento que era a minha prioridade. E ali Deus coloca essas pessoas nas nossas vidas e de um dia para o outro eu começo a atender. E foi feito um acordo ali com esses líderes e eles abençoaram a minha vida. Então, num dia a gente não tinha dinheiro, a partir do outro dia o Senhor proveu recursos assim, realmente que foi a mão dele, eu falo mesmo, né? E ali eu tive o privilégio de conhecer muitos líderes da Batista da Lagoinha. A gente começou a frequentar a Batista da Lagoinha de Santo André por mais ou menos uns 2 anos. E eu não me tornei membro. Olha. E ali a igreja Batista da Pacentar, que a gente frequentava, estava vivendo alguns desafios. A gente voltou para essa igreja já com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça. Mas mantendo o vínculo profissional. Sim. Atendendo ainda dentro das Batistas da Lagoinha. E o pastor Tony, ele entendeu esse desafio que essa igreja estava passando. Ele ajudou, mesmo sendo outra denominação. Glória a Deus. E em 2019, eu vim para Itu, a convite do pastor Leandro. Ele me fez o convite também para ficar fixo dentro da igreja. E aí eu comecei os atendimentos aqui em Itu também, primeiramente com alguns líderes, depois abriu, né, para os membros. No auge da pandemia, né, vamos dizer assim, que em 2019 a gente não estava passando por um dos melhores momentos. Foi a pré-pandemia, né, 2019. Exatamente, acredito eu que um dos convites do pastor Leandro foi exatamente isso. Pensando nisso. Porque muitas pessoas emocionalmente não estavam trabalhando, estavam gerando conflito, muitos estavam preocupados com a própria doença, então foi aonde realmente deu boom, não só aqui mas em todo o mundo, na questão de depressão, ansiedade também, foi, que eu falo, um gatilho para as pessoas também. E tô até hoje aqui atendendo na Batista da Lagoinha de Itu. E a gente decide sair de Santo André há mais ou menos 2 anos e meio atrás, por 2 motivos. Primeiro, eu recebi um convite da minha sobrinha, que mora na cidade de Tatuí. Tem um projeto social com crianças lá, e ela me convidou. Falou, tio, você não quer participar, ajudar como psicólogo, essas crianças carentes? E eu orei ao Senhor. Eu também já tinha dentro do meu coração para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E eu juntou uma coisa com a outra. E a gente veio para a cidade de Tatuí. A gente começou a frequentar uma igreja que ela frequentava. Mas ainda eu falava, Senhor, acho que não é isso, né? Não é isso para mim. E aí eu tive o privilégio de conhecer o pastor Azaf, né, da Igreja Batista da Lagoinha de Tatuí. A gente criou um vínculo inicial. Mesmo assim, eu não estava indo lá. Ele me convidou para fazer um evento de Setembro Amarelo. Eu fui, fiz esse evento, palestrei na igreja.
E aí, quando foi no ano passado, próximo do final do ano, eu orando ao Senhor, pedindo uma direção, Deus colocou no meu coração, falou, chegou o momento de você ser membro da Batista da Lagoinha. Você já está dentro, você já atende um monte de gente, já conhece um monte de gente, conhece várias igrejas. O que você está fazendo fora? E eu chamei o pastor Azaf, a pastora Karen, né, que é sua esposa, e conversei com ele. Falei, pastor, ele nem esperava. Pela cara dele, hoje conhecendo, eu vi que ele não esperava mesmo, de verdade. Falei, eu quero conversar com vocês e tal. E aí eu e minha esposa fui até ele. E falei assim, cara, eu quero ser membro da Lagoinha. Oxe, mas como assim? E ele confessou que a mãe dele orava por isso, porque a mãe dele queria um psicólogo lá na igreja. E ela via que tinha aqui, em Itu, né? Que eu vinha atender. E eu morava na cidade e não atendia a igreja. E o Azar falou, a minha mãe vai amar. A oração dela foi respondida, né? E eu comecei realmente ali ser membro, eu, a minha esposa. Aí a gente hoje é líder de GC, a gente é líder do Ministério CRI, a gente é líder no projeto social que também tem na igreja. E a gente está vivendo o melhor momento espiritualmente, né? Dentro da Batista da Lagoinha. A gente está muito feliz. É engraçado que, voltando à questão, quando você estava no hotel e foi convidado para fazer uma palestra lá, conheceu o filho do pastor Tony, né? O pastor Rafael, que você falou. Isso. Deus faz umas conexões que a gente não entende. Ele vai construindo a história, né? Sim, ele vai colocando pessoas. Tem até uma frase que às vezes as pessoas falam que é clichê, mas Deus não une pessoas, ele une propósito, né? E ele tinha um propósito em tudo isso. E eu gosto bastante de dizer que, às vezes, as pessoas falam, nada é da noite para o dia. Para Deus é. Para Deus existe de repente. Tanto que Paulo e Silas estavam na prisão, de repente, ouviu-se um tremor por conta de um louvor. Eles estavam adorando ao Senhor. Então, existe sim o de repente de Deus. E você mesmo compartilhou que, de repente, as coisas começaram a mudar do dia para a noite, de uma situação de depressão, começou Deus a colocar pessoas no seu caminho, e ali Deus começou a abrir portas, fazer com que as coisas começassem a mudar. E como que foi esse processo de sair da depressão? Como que você entendeu? Não sou mais uma pessoa depressiva, você utilizou algum medicamento, fez terapia, passou por psicólogo, você mesmo era seu psicólogo? Como que é? As pessoas têm essa dúvida, né? O psicólogo, ele é psicólogo dele mesmo? Como que é? O cabeleireiro corta o cabelo dele mesmo? Faz no espelho, né? Faz no espelho, a terapia. Então, nesse segundo processo, que novamente entrei num quadro de depressão, eu fiquei pensando, falei, Senhor, né, existe algo que eu não tenho explicação, por que eu estou novamente? Né? O Senhor lá atrás não curou, não fez o maior milagre que fazer eu andar, por que eu estou passando esse processo? E aí eu decidi estudar, entender um pouco melhor sobre ansiedade, depressão, fui buscar, sim, ajuda de psiquiatra, comecei a tomar medicação, fui buscar... né, um auxílio profissional, porque eu comecei a entender, eu tinha um certo preconceito, mesmo sendo um psicólogo, terapeuta, falava, não, uma medicação. Você acha que isso é por conta de ser cristão? Você acha que ainda existe muita barreira no meio dos cristãos, a questão de tomar medicamento psicotrópico, procurar um psicólogo? Muito. É bom você contar essa experiência, né, Luiz? Principalmente psiquiatria, essa palavra, é um demônio que tem dentro de você, enfim, né? Tarja inimigo. Preta, sangue de Jesus. Misericórdia preta. E aí, quando eu tive o contato com a medicação, comecei a fazer um tratamento com o especialista também, eu comecei a entender a melhora. Falei, poxa, tá funcionando, calma aí. As orações, eu não tinha tantas respostas, mas a medicação, aí gerou um conflito. Falei, mas por quê? Foi aonde eu tomei uma decisão de estudar. E aí eu fui estudar, fazer uma especialização, aonde eu aprendi sobre antropologia, neurologia, nutrologia, fisiologia, sociologia. E eu comecei a entender o ser por inteiro. Como um todo. Sim. Como um todo. Comecei a entender algumas químicas do cérebro, comecei a entender sobre neurotransmissores, sinopse, enfim. Todos criados por Deus e colocados em nós, né? Exatamente. E aí eu comecei a entender que depressão e ansiedade, ela tem 99% uma alteração fisiológica. Não estou falando que o inimigo ele não usa isso. Sim. Depois eu vou explicar, tá? Sim, por favor. Mas é algo que é 99%, eu deixo esse 1% que tem a questão espiritual, tá?
mas 99% é, sim, fisiológico. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu busquei a mudar o meu estilo de vida, né? Desde hábitos alimentares, desde hábitos noturnos dentro de casa. Que são os famosos gatilhos, né? Exatamente. Que nos fazem a ter determinadas crises. Seja depressiva, seja de ansiedade, crise de choro, e entre outras que com certeza você vai saber falar bem melhor do que eu. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é bem legal, porque assim, até a Glau, no dia que eu fui na casa dela, ela vai saber. A galera me chama o cara do pão. Por quê? Né? Na verdade, onde eu chego, meus amigos estão fazendo churrasco, num café da manhã, eles falam assim, tá chegando o Fabrício, tira o pão, tira o pão, tira o pão, tira o pão. Por quê? A gente começa a aprender, como a Glau falou, o que é gatilho. Então, eu vou usar o exemplo do pão, tá, gente? Não é só o pão, vai muito além. Mas o pãozinho francês, a gente precisa entender como que ele funciona dentro do nosso organismo. Então, as pessoas não sabem, mas o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Porque é o intestino que produz os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores. Como, por exemplo, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, enfim. Quem são esses caras, né? Quem são esses lina? Eles são responsáveis pelo nosso humor, pela nossa energia, pela nossa felicidade, até pela nossa tristeza. E o que acontece? Eu vou usar o exemplo aqui do pão para vocês entenderem. As pessoas acham que o pão é um carboidrato bom, mas não é. O que acontece? O pãozinho, por ele passar por esse processo de fermentação muito rápido, pão francês, tá, gente? Pão francês, até para não confundir. Aquele que é bem saboroso, com a casquinha crocante. Isso, bem quentinho, você passa uma manteiga. Que derrete, né, a manteiga? Isso. E o que acontece? Quando a gente ingere um pão francês e ele cai no intestino, por ele ter esse processo de fermentação muito rápido, industrializado, ele fica 400% de glúten. Aquele carboidrato ele se torna glicose no nosso corpo, ou seja, 100% glicose, açúcar puro. E ele cai lá no intestino, o intestino ele começa a tentar entender o que é aquilo. Mas o que é isso? Pão, açúcar. E ele demora de processar. E com isso ele inflama o intestino. E a gente produz, em média, 500 mil neurotransmissores por dia. E só porque a gente já começou o dia de forma errada, a gente vai ter um déficit aí de 50 a 100 mil neurotransmissores, porque está inflamado. Ou seja, a sua energia vai estar mais baixa, o seu desempenho vai estar mais baixo. E se eu como 3 pãezinhos franceses na Meu manhã? Deus! As pessoas hoje reclamam muito sobre energia. E o pão é um dos vilões sobre energia. No meu caso, foi a primeira coisa que a nutricionista tirou. Ela, como é seu café da manhã? Eu falei, um pãozinho francês, com uma manteiga, um cafezinho. Daí ela, tá bom. Na hora que mandou a dieta, acabou o pão francês. Foi a primeira coisa que saiu da minha alimentação, foi o pão francês. Agora você falando sobre isso... Porque tem a questão também fisiológica. Ele incha, dá gases, né, desconforto. Então, para você ver diretamente algo que é hábito dos brasileiros... Que é muito bom, né? Nem tudo que é bom é bom de verdade, né? O pãozinho realmente é muito bom. Sim, né? Mas olha como que afeta, para você ver o que é um gatilho na nossa saúde mental também. As pessoas falam, e aí, eu não vou comer mais pão? Não, você pode sim comer um pãozinho caseiro, de uma forma mais artesanal, com um tipo de farinha mais apropriado. Então, existe estratégia. Não é tirar os prazeres da vida, mas saber, né, como comer e o que comer. E eu não estou querendo aqui falar, né, só sobre alimentação. Eu vou dar exemplo de outra coisa também que eu sempre falo para as pessoas. Por exemplo, a gente está com o celular aqui. Né? O celular, televisão, tablet, computador, enfim. Todas as telas. Isso, eles emitem luz azul. E o que acontece? Existem 2 fontes de luz azul, natural e artificial. Natural, o sol. O sol emite os raios, entre esses raios é a luz azul. Para que serve? Primeiro, ele vai ativar o neurotransmissor de serotonina, que é um neurotransmissor que deixa a gente acordado, que dá disposição para ter energia. E também vai liberar a vitamina D. Então, essa é a função dele. Porém, de forma artificial, como essas telas elas emitem também luz azul, o problema das pessoas é que à noite elas estão conectadas, televisão, celular. Sim. E o cérebro ele não consegue entender que não é o sol. Ele acha que está
Tá vindo sol, tá vindo raio azul. Então, ao invés de liberar, que à noite é para liberar melatonina, que é um neurotransmissor para relaxar, para descansar, para dormir, ele fica liberando serotonina no cérebro. Por isso que as pessoas também têm muito problema de insônia, de não dormir à noite, de não ter as 5 fases, né, do sono reparador. Então ela está estimulando, o corpo está até cansado, só que a mente trabalhando. Por quê? Porque ali está liberando serotonina. Então o que eu ensino os pacientes? Ou compra um óculos bloqueador de luz azul, ou se você é um cara corajoso, você não vai ter televisão dentro de casa, você não vai ficar acessando, né, o celular à noite, que esse é o mais difícil. Quanto tempo antes de eu dormir? Para pôr o óculos ou para parar de... Para parar de me expor. O ideal ali, mais ou menos 6, 7 horas da noite, que é onde o sol... E aí é o processo da gente realmente liberar a melatonina. Uma outra dica que eu dou é trocar as luzes de LED. Por mais que ela tenha temperatura amarelada, ainda ela emite luz azul também, esses tipos de lâmpadas. E eu sempre falo para comprar aquelas antigas, sabe? A luz da vovó, mais amarelada. Isso, aquelas bem... Custa R$2, R$3, é muito baratinho. Então essas lâmpadas também, elas ajudam, né, nesse processo de não liberar também luz azul. Isso eu ensino. Ensino também a questão das plantas. As pessoas me chamam, lembrei aqui, meus amigos chamam de velho das plantas. Velho das plantas. Mas antes da gente ir para as plantas, deixa eu só fazer um adendo aqui. Essa questão da luz, ela tem tudo a ver com o nosso dia, né? Porque se você não dorme bem, o seu dia não é muito bom, assim, você não descansou. Você pode até ter deitado, o seu corpo às vezes descansou, como você acabou de falar, mas a sua mente não descansou. E eu acredito que isso é o que causa ansiedade, né, Fabrício? Isso. Porque daí você não descansou o suficiente, o seu corpo precisa descansar, principalmente depois dos 30, né? Principalmente. Aí você... Eu tenho 25, tá, gente? Tá bom. Tô brincando, tô Ok. brincando. Aí você precisa descansar, não descansou o suficiente. No outro dia tem as suas obrigações, trabalhar fora, com criança, leva para a escola e tal, e vai isso, faz aquilo. E o seu corpo está cansado, a sua mente está mais cansada ainda, e eu acredito que é isso que vai te levar a algumas crises de ansiedade, algumas coisas que não é pra gente ter, né? Se a gente tivesse bons hábitos. Isso, exatamente. Os gatilhos não é só os traumas. Porque, assim, os traumas realmente eles existem, sim, também são gatilhos, mas vai além de traumas. São realmente hábitos sutis que a gente nem imagina que são gatilhos, como eu falei, né? O pãozinho, o tipo de iluminação. E por que eu tava falando aqui, né? Virei o velho da planta, né? Que todo mundo brinca que eu encho a nossa casa de planta, minha esposa também gosta. Ela brinca que quem cuida é ela, tá? Eu gosto de encher de planta, mas quem cuida... é a esposa. Você patrocina e ela cuida. Nada mais justo. Ela fala, você não vai cuidar das suas filhas aqui, não? E ela que cuida. Mas, enfim. E por que eu falo isso? Eu não sei se vocês sabem, né? As pessoas que estão vendo também esse podcast. A gente só respira porque há verde nesse planeta Terra. Sem verde, gente, sem plantas, não tem oxigenação. Só que, infelizmente, por a gente estar em cidades metropolitanas... o nível de poluição, o nível que o ar está, ele não está no nível adequado para a gente. Então, até a nossa respiração, se ela não está de uma forma adequada, falta oxigenação para o cérebro, que isso também vai afetar no emocional. Então, as plantas que eu indico, umas não são apropriadas, tá? Outras são para a gente colocar ali dentro do nosso quarto e melhorar a oxigenação da nossa respiração, por causa da fotossíntese da planta. Então, por exemplo, a gente, como adulto, a gente respira em média ali de 22 a 25 vezes por minuto. Esse é o ideal para ter oxigenação correta para o cérebro. Mas, com essa loucura da metrópole, a nossa respiração cai muito. A gente tem que puxar muito ar. E com isso, falta oxigenação também no cérebro. E também pode ser um gatilho para a gente entrar aí num quadro de depressão ou num quadro de ansiedade também. Então, para vocês verem, é muito amplo. É muitos gatilhos, não é tão simples. Só que olha que interessante, tudo leva à raiz. O que é a raiz? Tudo leva à natureza de Deus mesmo. Tudo leva da forma que Deus criou. Esse é o grande segredo. Como ele criou o ar, como que ele criou as plantas, como que ele criou tudo.
né? A luz, se a gente voltar 500, 600 anos atrás, não tinha essas lâmpadas, não tinha tela. Qual era o tipo de alimentação, né? Então ele criou de uma forma perfeita. Infelizmente, a humanidade, né, foi usando de uma forma muito negativa aqueles recursos naturais, e hoje a gente está pagando um preço muito alto. Então a gente tem que ter muita sabedoria e discernimento, porque nem tudo que está aqui é algo bom, como a Glau falou. Nem tudo. Existe um mercado por trás, existe uma estratégia por trás, né? E eu brinco, desde psicologia das cores, desde marketing, desde capitalismo, existe muita coisa que a gente é bombardeado e isso está voltando contra a gente. Só que as pessoas precisam estudar um pouco mais, né? Eu trabalho como terapeuta com psicoeducação. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui é algo que eu compartilho dentro dos consultórios, que é esse processo de psicoeducação. Estuda um pouco mais sobre isso. Será que isso é legal dentro da sua casa? Será que isso é legal no seu dia a dia? Será que essa alimentação é legal? Enfim, né? Entre os traumas também. Ela entender, ressignificar. Os traumas é o mais difícil. Se a pessoa ela não consegue mudar os hábitos, desde trocar uma lâmpada, deixar de comer um pão, dificilmente ela vai conseguir ressignificar os traumas. Então, os traumas sempre eu entro num segundo processo, que é o mais difícil, tá? Tá ali dentro da pessoa, não dá para arrancar, né? Ela que vai ter que ressignificar isso. Usar tudo que Deus permitiu com que o homem criasse para nos favorecer, né? Não para a gente ser senhor, essas coisas ser o nosso senhor, entendeu? Sim. Não a gente ficar à mercê disso, à mercê de um celular, à mercê de alimentação que vai trazer malefício para nossas vidas, né? Tá aí, então, a importância de ter um terapeuta, não só o terapeuta, o psicólogo, mas que ele seja seu amigo, né? Verdade, faz consulta de graça, né? Pagar, Porque isso aqui então. foi uma pagar. consulta, né, gente? Por isso vocês têm que compartilhar, tem que mandar para os amigos, curtir, Exatamente. comentar, porque o que o Fabrício está fazendo aqui com a gente, Esclarecedor, né? Sim. E, Fabrício, assim, para a gente já partir para o final, como tem sido essa questão no meio cristão? Boa, esse eu gosto mais, esse eu gosto. Porque assim, eu até falei outro dia, gente, com o Fabrício, que há muita informação hoje em dia na questão de ansiedade, depressão, coisas que antigamente, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, ou talvez antes da pandemia, não se falava muito sobre isso. Existia ansiedade, existia depressão. Eu mesmo, na família do meu esposo, houve muitos casos de pessoas com depressão, mas não se falava muito. E havia ainda muita barreira, não só no mundo cristão, mas também no todo, assim, no geral. Aquela pessoa que tem depressão, fulano tem depressão. Ontem eu até estava lembrando, adolescente com ansiedade. Há 10 anos atrás, adolescente com ansiedade, os pais, os avós falavam, não, isso é frescura. Na minha época não tinha isso. E, de fato, na minha época, hoje eu tenho 38 anos, não tinha muito adolescente com ansiedade. E se tinha, a gente não sabia identificar. Hoje a gente consegue identificar. E eu acredito que seja um pouco por conta dos gatilhos, por conta da criação e também por conta do tanto de informação. Mas o Fabrício falou que não tem muita informação. E eu entendi quando ele falou assim, não tem muita informação. Não tem muita informação para tratar o problema, né, Fabrício? Isso. Existem muita informação sobre, tá com ansiedade, tá com depressão, as escolas, os professores, precisa passar com psicólogo. Mas não existe informação na questão de que você precisa ir atrás. Entender, né? A raiz. De Por que eu tô passando por isso? Isso. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu tô com um quadro depressivo? Por que eu tô com um quadro de ansiedade? E é isso que a gente quer falar agora, né? Isso A questão de ansiedade e a depressão no meio cristão, assim. Como que você trata isso? Eu amo falar sobre isso, porque lá atrás, quando eu recebi o convite das igrejas para poder estar atendendo os pastores, enfim, eles perguntaram exatamente isso. Como que você consegue discernir o que é espiritual e o que é emocional? Eu falei, aí é muito fácil. Porque, gente, eu brinco, se você quebrar o seu pé, o que acontece? Existem alguns sintomas ali para saber que seu pé tem uma fratura. E também existe uma história. Por exemplo, estava andando de skate, estava andando de moto. Alguma coisa aconteceu para você fraturar o seu pé. E ali, quando faz, né, um diagnóstico, vai entender que aquele osso está deslocado pela dor, tal. Na saúde mental também existem sintomas, que são padrões,
Por isso que a gente tem o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Exatamente para a gente saber o que o paciente tem diagnóstico baseado nos sintomas, como uma gripe. Tá espirrando, tá saindo lágrimas, a cabeça tá doendo, tá gripado, né? Na saúde mental também. Tem F41, F32, depressão, ansiedade, pelos sintomas. Ninguém fica depressivo do nada, né? Não. E aí a gente entende a história e entende os sintomas, né? Então é onde as pessoas confundem. Mas tá, Fabrício, legal, tem os sintomas, mas mesmo assim, como que você consegue discernir? E eu brinco, fora os sintomas, onde a gente é chamado de anamnese, né? Uma entrevista ali, a gente vai identificando. Também existe uma coisa que eu brinco, principalmente espiritualmente. Eu não sei se vocês conhecem alguém que teve um quadro ou tem um quadro de depressão. Essa pessoa, ela não vai ter energia, não vai ter ânimo, vai perder a perspectiva e dificilmente ela vai conseguir até ir para a igreja, dependendo do grau que ela está passando ali. É visível, né? É visível, é visível. Só que existe aquele irmão, aquela irmã que fala que tá triste, que tá isso, só que é um tasmania. O que é um tasmania? Causa, cheio de energia, traz problema para todo mundo. O depressivo, ele não tem nem força para isso, gente. Aí existe aquela irmã ou irmão que causa, sabe? Sim. E fala mal, e não sei o quê, mas eu tô mal, eu tô doente, eu tô morrendo. Ela é uma pessoa muito negativa, né? Mas, na verdade, ela não tá depressiva. Ela só é uma pessoa que eu falo complicada mesmo, uma personalidade difícil, né? Uma pessoa que gosta de causar. Um filisteu, né? Um filisteu. Filisteu. Um fariseu. Circunciso. Então, a pessoa que ela se coloca num quadro de depressão, mas ela causa, ou seja, ela tem energia para causar, provavelmente é espiritual, né? É espiritual. Então, a gente tem que discernir isso. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas o inimigo, ele não usa as emoções? Sim. Aí que há o problema. Tem a nossa fragilidade. A gente acabou de falar de alimentação, de gatilhos, né, dentro de casa, de hábitos. Então, o inimigo, ele sabe que a gente tem um hábito negativo e a gente sim vai entrar num quadro de depressão ou de ansiedade, até pelos nossos traumas. E é onde ele vem. Porque ele vai atacar onde? Depois, nas emoções. Porque eu me lembro, na Assembleia de Deus, quando eu frequentava lá com a minha mãe, o que acontecia? Um reteté lá que é gente expulsando demônio, é gente andando na parede, era um negócio doido, gente. Sim. Só que assim, o pastor, ele vinha, impunha a mão ali e já era. Sim. Não tinha mais aquele demônio ali dentro, né? Não tinha mais. Hoje, eu quase não vejo isso. E aonde o inimigo está atacando? Nas emoções. Por quê? Porque eu não consigo tirar de você. Entendeu? Tá lá dentro. E não é o inimigo, ele tá só soprando. Então ele mudou a estratégia, ele entendeu. Não, eu vou ficar só soprando. Ao derredor, né? Assim, só tramando. Como diz, né? A própria palavra de Deus diz, né? Ao derredor, tramando, buscando a quem possa... Tragar. Tragar, causar nas emoções. Não que não entre, tá, gente? Acontece ainda, sim, entra. Mas eu tô falando que ele mudou algumas estratégias para algumas pessoas específicas. Então, é ali na emoção. Só que não adianta nada Deus também fazer um milagre e a pessoa manter os mesmos hábitos. É isso que eu falo. Então, ela precisa discernir isso. Mas Deus pode fazer um milagre. Eu acredito, sim. Ele fez na minha vida. Sim. Mas se você não mudar os hábitos... Nada vai adianta, voltar. Né? Como eu fui lá fazer fisioterapia, fui fazer muitas coisas para ressignificar. E aí sim, Deus foi lá e operou o milagre. Falou assim, ele mudou tudo. Agora ele entendeu. Agora eu como de qualquer jeito, causo, não durmo direito. Ainda quero que faça milagre? Não. Eu acredito que os gatilhos seja mais ou menos um ex-alcoólatra frequentar um bar. Isso. Então, assim, ele saiu do alcoolismo, mas ele continua num ambiente onde as pessoas bebem ou continua com bebida dentro da sua própria casa. Então, ele acha que ele é forte o suficiente. Mas a gente não é forte o suficiente. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está ali junto conosco. Mas também a gente não pode... não, eu consigo. Aí entra onde que é os gatilhos, né? Onde é as coisas que você precisa mudar sua alimentação, mudar seus hábitos, fazer exercício físico, né? Que nós estávamos falando aqui antes. Gente, toda vez que eu vou no médico, eu ouço isso. Faça exercício. Porque a gente sabe a importância disso. A gente sabe que
que é o que deu certo, né? Desde o início, desde a criação. E as pessoas vão tomando outros hábitos e vão adquirindo outras doenças, né? Mas é legal você ter falado isso sobre exercício. Realmente eu vejo um grande desafio para as pessoas, porque assim, quando a gente fala em atividade física, automaticamente a gente associa a entrar numa academia, né? E sim, a academia ela é um tipo de atividade física. Só que o problema, para grande parte, principalmente o cristão, tá? Pelo tempo, o cristão é muito noturno, muitos hábitos noturnos, come demais na comunhão, né? Sim. Qual que é a dificuldade? Eu falo gasto de energia. Mas como assim gasto de energia? Para a gente ir para a academia, a gente tem toda uma logística de tempo, é um gasto. Depois, né, para voltar. Também o gasto que você vai ter ali, que é uma carga muito pesada, né? E financeira, que é onde é algo complicado no nosso país. Então, existem 3 problemas para você ir na academia. Primeiro, a logística. Segundo, a carga. E terceiro, financeiro. Então, quando a gente inconscientemente coloca essas coisas, eu tendo a desanimar mesmo. Mas a ciência, ela não tem só a musculação, a academia, como uma atividade física. No entanto, a academia, ela tem ali um contexto mais para hipertrofia mesmo, para você ganhar massa, para você ganhar musculatura, que nem é o objetivo da grande maioria. Mas o que a ciência recomenda, né? Se você conseguir fazer, por exemplo, 150 minutos de uma corrida, e aí você divide, você pode correr 50 minutos 3 vezes por semana, ou 300 minutos de caminhada, pronto, isso já está por semana, já acabou. Então, você pegar 300 minutos, você vai caminhar aí, em média, 50 minutos todos os dias, né? 30 minutos, enfim. Isso basta, só que as pessoas não compreendem. Você não tem um gasto financeiro, não é uma carga muito pesada, e a logística já está acontecendo, porque você está indo caminhar e voltar. Então, é o tempo certinho, você não precisa desgastar. Eu mesmo, há quase 2 anos, eu venho fazendo caminhada, né? E é muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas eu quero ir na academia. Mas muitos amigos meus já pararam com a academia, começaram a parar. E eles falam, nossa, mas você é muito disciplinado. Eu falo, não, mas não é disciplina. É algo que é fácil para fazer. Não é um peso, né? Não, não é um peso. Às vezes a pessoa gosta de andar de bicicleta. Isso, eu ando às vezes. Gosta de fazer um esporte. Sim. Boa, você fez me lembrar. Eu comecei a andar de bicicleta mais ou menos uns 5 meses atrás. 4 a 5 meses atrás. Lembra que eu falei lá no começo que os médicos falaram que eu não ia mais correr, que eu não andaria de bicicleta? E eu confesso que desde aquela época eu nunca mais andei de bicicleta. E aí uma irmã da igreja me emprestou uma bicicleta. E eu ali no começo meio... Olha como que é o cérebro. Eu tava travado mesmo. Fazia... Um medo, né? Também. Anos que eu não andava. Um medo. Isso que o médico tinha falado. Com o pé não dobra. Falei, mas se precisar parar com tudo, alguma coisa. Enfim, comecei a pedalar. Aí ganhei confiança. Adaptei o pé ali para poder pedalar. E eu fui fazer uma pedalada ali mais ou menos uns 50 minutos. E quando eu tava voltando, o Senhor me fez lembrar. Ó, tá vendo lá atrás? Falou que você não andaria de bicicleta, você tá aqui, né? Eu comecei até a chorar. Deus é desses, né? E foi assim, algo auditivo mesmo, né? Que ele falou, tá vendo? Eu sou um Deus que faço aquilo que as pessoas acham que é impossível. 1% é meu, Deus falou. E ó, até arrepia, porque realmente ali eu comecei a chorar, cheguei em casa, até falei pra minha esposa, nossa, consegui. E aí recentemente comecei a correr um pouquinho, né? Então Deus ele faz mesmo. E eu confesso que antes de eu andar de bicicleta ou até antes de correr, eu orei mesmo ao Senhor, né? Não é por ego, não é por nada, mas eu creio que o Senhor consegue mesmo. Por mais que essas pessoas falaram que não é possível, né? Eu creio que o Senhor restaurou 100%, né? E realmente, ele restaurou, né? Provando que ele pode fazer qualquer coisa. E mais do que o físico, esses milagres de Deus na nossa vida... é o nosso coração, né? Porque o que Deus faz na nossa vida quando a gente passa por um deserto como esse que você passou, é assim... o que ele faz no nosso coração não se compara com aquilo que ele fez no físico. O físico é para as pessoas verem. Eu creio dessa forma. As pessoas verem, ó, o Fabrício está andando, de bicicleta... aquele rapaz que tinha 1% de chance de ficar de pé, hoje ele é uma pessoa normal, 100% curado.
Mas o que Deus faz no coração que ninguém vê, é isso que você leva para a vida toda. E é isso que te fez viver o propósito. Porque eu acredito que ser um psicólogo no meio cristão, se especializar de tantas formas que você se especializou, em tantas áreas, é um propósito de Deus, né? Para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque ainda mesmo a gente sendo uma igreja moderna, vivendo toda essa modernidade que o cristão vive, ainda tem muito preconceito, né? Passar com psicólogo, fazer terapia, tomar remédio, essas coisas. As pessoas acham que elas são autossuficientes de se tratar, de se curar. Então, não querem ir atrás de uma pessoa que é especializada, que tem esse propósito. Então, mais do que viver um milagre externo, é viver o interno, que é o que você falou. Andei de bicicleta, até chorei. Porque você sabe de onde Deus te tirou, né? E eu creio que esse é um propósito da nossa vida. Viver o milagre e ser um milagre na vida das pessoas. E como que o meu espectador pode ter esse discernimento? Se é físico, espiritual ou emocional? Eu falo de duas formas. Primeiro, buscar o líder dele dentro da igreja mesmo, né? O seu pastor ou líder, enfim, que estiver acima dele. Ter uma conversa sincera, né? E falar, tô sentindo isso, não tô legal, tô pensando em buscar também um profissional e também fazer uma avaliação com um profissional. Eu acredito que ele tendo esse parâmetro de duas pessoas, tanto um profissional quanto um líder, acredito que ele vai ter, né? Espiritual, ele vai ter uma resposta. Porque a pessoa que ela é líder, ela tem um discernimento ali diferente, né? Não é à toa que ela é líder. E por mais que as igrejas ainda tem uma certa dificuldade nessa questão das emoções, grande parte no Brasil, eu falo até porque eu estou recebendo convite da Assembleia de Deus, de estar ministrando, de estar palestrando, e isso era raro acontecer. Então as pessoas estão entendendo porque elas estão vivenciando esses problemas, até os líderes estão vivenciando também esses problemas com as emoções. Então, acredito que esse membro, se ele fizer isso, ele vai conseguir discernir. Falar, entendi. Até porque na entrevista pastoral, enfim, vai puxar um pouco histórico, né? Não, aqui... Pode deixar, vamos orar aqui e arrancar esse trem aí de dentro. Ou não, acho que é ideal mesmo você buscar um especialista, fazer uma avaliação, né? Porque só de olhar é difícil mesmo, né? A gente e esse histórico a gente consegue entender que ele não é somente, por exemplo, familiar, ou um relacionamento quebrado, ou uma infância muito difícil, mas ele também pode ser dentro das próprias igrejas. Sim. Quem nunca foi magoado dentro de uma igreja, né? Quem nunca foi, às vezes, humilhado, às vezes deixado de lado, um propósito que Deus tinha para sua vida, você entrou com toda a força, com toda a energia, e alguém te barrou, e por conta disso criou-se uma mágoa, um sentimento, e aquilo pode desencadear assim, tantas outras coisas. Sim, um trauma, né? Sim, um trauma. E daí a gente fica com aquela barreira, até falei isso ontem, né, um pouco na igreja, de não buscar ajuda dentro da igreja, porque foi dentro da igreja que eu fui magoado. Mas a cura não quer dizer que todo mundo, porque um pastor te magoou, um líder te magoou, a própria denominação te magoou, não quer dizer que Deus é desses, né? Sim, é o culpado, né? Sim, não, pelo contrário. A própria igreja tem cura. Tanto é que Deus tem levantado a vida do Fabrício para ministrar sobre pastores de Lagoinha, homens, líderes, mulheres ali. Eu acredito que até hoje você recebe muito pastor e líder, né, no seu consultório. Então, assim, às vezes as pessoas têm esse sentimento. A igreja me magoou. E como assim? Dentro da igreja tem um psicólogo que pode me ajudar? Sim, pode. Não é porque você não foi magoado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo um tio. Você não vai eliminar ele da sua vida. Um filho que está dentro da própria casa, muitas vezes a gente é magoado. A gente não vai eliminar essa pessoa da nossa vida, mas a gente vai procurar uma ajuda para tratar essa mágoa, para tratar esse sentimento, para que esse sentimento não desencadeie ansiedade, depressão. E tá aí o Fabrício para isso, né, Luiz? Exatamente. E não está restrito aos líderes e pastores da Lagoinha, né? Não. Todas as denominações Todas as podem denominações procurar. pode sim. E se você procurar ele via podcast, nossa comissão, por favor, sim, você aí nos avisa. É dividido com eles, isso, né? Nós queremos. Estamos fazendo publi. Deixando até em aberto aqui, o que acontece, né? Eu vou pedir até perdão, porque eu vou falar algo assim que às vezes quebra até um pouco da ética da profissão. O que acontece? Eu comecei a identificar aqui que muitas pessoas não têm condição de fazer terapia
né? Não tem mesmo. E depende do caso, a gente avalia, vê, procura um jeito aí, de alguma forma, de ajudar essas pessoas que não têm condições, né? Tem pessoas que têm, ok, essas vão pagar, mas tem outras que a gente, de alguma forma, tenta ajudar, porque a terapia ainda ela não é acessível para todos, né? Financeiramente mesmo falando. Sim. Então, até para, de repente, a pessoa, eu queria uma ajuda, um conselho, uma direção, enfim. Né? Se você não tem condição, de alguma forma a gente tenta, assim, orientar, ajudá-lo. Eu vejo que isso não é só uma profissão, né? Mas Não. é um propósito. Porque a profissão, como você acabou de falar, a gente é remunerado por isso. Mas o propósito também a gente é remunerado, que não há problema em ser remunerado em ser pastor, ser líder, servir dentro da igreja. Mas também a gente vive o propósito, e é onde você acabou de falar, né? A gente dá um jeito, a gente vai atrás, porque é viver o propósito, é viver para cuidar de pessoas, né? O psicólogo, ele cuida de pessoas, né? Só problema. Ele é um resolvedor de problemas? Sim. Solucionador De problemas. Ele é mais dotado de português. Mas é isso. Vamos partir para o fim. Tem mais alguma? Se você quer a parte 2 dessa conversa, porque eu quero, não sei você. Você comenta aqui e comenta também as suas perguntas, suas dúvidas, para que nós possamos receber mais uma vez o Dr. Fabrício aqui, o Dr. Fabrício aqui nesse podcast. Pode trazer a Cris na próxima, né? Por favor. Ela está aqui, mas não está na frente das câmeras, né? Mas nós vamos convidá-la para conversar conosco também. Tem um testemunho forte, eu quero saber essa história dela da paixão, da conquista, como que foi os chavecos furados, né? Vamos saber eu já outra falo versão dessa história. E eu falo pra vocês, já tragam lenços aí que vocês vão chorar. O testemunho dela é muito forte, a história de vida dela. E antes de nós encerrarmos, a partir desse episódio, sempre no finalzinho da nossa conversa, nós vamos indicar livros. Sim. Eu gosto muito de ler. Você gosta de ler? Muito. Você gosta de ler? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo no carisma, né? A partir de janeiro desse ano, eu aprendi a ler mais. E graças a Deus, tô vencendo. Eu já li o Velho Testamento todo esse ano. Olha, palmas pra mim. 4 livros, né? E 4 livros, assim. Tô finalizando ainda, que tem até o final de agosto agora para finalizar esses livros. Mas o carisma também tem essa parte boa, né? O carisma, ele todo é bom, mas essa parte de leitura, de fazer a gente ler, que é muito bom. Você leva isso não como uma obrigação, pelo menos a minha experiência é essa, não como uma obrigação, mas como um crescimento. Você fala, eu preciso ler, eu preciso aprender. E quando a gente vai lendo e a gente senta com outras pessoas que também estão fazendo carisma, e eles falam, você leu isso em 2 Reis? Nossa, mas os caras eram muito não sei o quê. Aí você fala, mano, onde que eu tava? Que eu não tava aprendendo dessa forma. E a gente tem feito carisma. Inclusive, é uma publi, né, do carisma. Sim. Eu quero também a minha parte. Vou pensar. E, para finalizar, vamos indicar os livros? Vamos lá. Nós vamos ter 2 indicações de livros. Pega aqui o dele, a primeira, a nossa indicação dos apresentadores. E segunda, do nosso convidado. Apresenta, então, para nós. Esse é Uma Vida com Propósito, de... Rick Warren. Ele é muito culto, gente. Esse livro é sensacional. Para que eu estou na Terra? Qual que é o seu propósito? A gente falou aqui bastante com o Fabrício com relação a propósito, né? Então, assim, Deus, ele une a sua profissão com o seu propósito. Deus, ele pode te chamar para um propósito do dia para a noite. Você viveu a tua vida inteira fazendo algo e, de repente, Deus fala, não quero mais isso agora. E esse livro, ele vai te dar essa direção. Exatamente. Ter uma vida com propósito. Eles são 40 dias, você lê um capítulo por dia. E no final de cada capítulo, Glau, tem um QR Code, você escaneia. E o próprio autor te dá uma lição para que você possa fazer e para fechar aquele ciclo daquele dia. Eu indico também. Não é uma simples leitura, mas também tem uma leitura vinda com propósito. Com propósito, com direção para você sair da sua zona de conforto. E nós temos esse exemplar também na nossa livraria, né? Aqui está escrito, inclui guia de estudos. Isso Eita, mesmo. Glória, hein? Esse é do manto, hein? Se você já leu ou está lendo esse livro, comenta também aqui. Qual que é a sua indicação para nós? Eu tenho um livro que responde a pergunta de vocês. É pequenininho,
fácil Eu de amo esses ler. livretinhos pequenininhos. E ele vai falar, vou até virar para aquela câmera ali, né? Isso. Transtornos mentais e espiritualidade. Olha só. Olha que A legal. gente falou bastante sobre isso, né? Falamos. Isso, são dois autores, né? O pastor Arival, lá de Pinheiros, e a Roseli, que é uma psiquiatra, né? Sim. Cristã também. E o legal desse livro é que ele vai mostrar as duas partes mesmo. Uhum. A questão fisiológica Uhum. da saúde mental, da depressão, vai falar um pouco sobre medicação, qual que é o efeito, por quê, mas também vai falar sobre espiritualidade, quando que é que a pessoa está possuída, quando que não, né? Quando que realmente é algo espiritual e não emocional. Então ele é dividido em duas partes, onde esses dois autores eles mostram cada um da sua visão, né? Mas juntos trazendo de uma forma muito simples, né, para as pessoas discernir. Eu recomendo que todos leiam isso daqui, ó, quem é cristão. Aí você vai discernir na prática, vai ter esse processo de psicoeducação que eu falei e também entender sobre algumas potestades do inimigo, que ele fala aqui também, demoníacas, né, que confundem as pessoas. O Luiz com certeza lê esse livro em 3 dias. E eu provavelmente leio em 6 meses. Mas esse pastor Arival, ele é sensacional, gente. Ele é sensacional, uma benção presbiteriano. Isso, de Pinheiros, isso mesmo. E é legal que ele indicou um livro sobre tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, né? Essa questão de transtorno mental, espiritualidade, como misturar isso, como separar isso, é muito legal. Então, assim, para você que é líder... Tem que ter. Gente, novamente, ó, tem que ler esse daqui. Você vai ter que entender de gente também, né? É muito bom. Ou viver uma vida com propósito, Exatamente. né? Chegamos ao fim. Legal. Acabou. Vou fazer o merchan, ó. Tem que seguir lá nas redes sociais, né? Isso. Fala sua... Seu arroba. @Fabrício Edes Psicólogo. Qualquer rede social você vai me encontrar lá no Instagram, no Facebook, o YouTube eu tô começando agora. Mas e um podcast também que eu vou lançar no Spotify. Você colocar lá @Fabrício Edes Psicólogo, vai me achar lá. Ótimo. A gente vai ter que ter uma segunda, sabe? Porque agora eu lembrei que o Fabrício, ele não tem televisão na casa dele. Ele me contou essa questão. E ele também já deu umas dicas sobre rede social. O tanto de gente que você segue, o tanto de coisa que você vê no seu Instagram. Então vai ter que ter uma parte 2. Parte 2? Curta para a parte 2, né? Eu sempre quis falar isso. Comenta aqui, se você quer ver a parte 2, comenta aqui que a gente continua na parte 2 com mais dicas. Eu vou agradecer, daí você finaliza. Ótimo. Fabrício, muito obrigado por estar aqui, abrir um pouco da sua vida pessoal, também da sua profissão. Contar aí, né, os detalhes dessa paixão, desse casamento tão construído na rocha que é Jesus. E não vou fechar esse ciclo, porque vai ter parte 2, tá, gente? Sim, vai ter parte 2. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o Fabrício, sobre a profissão dele, ele como psicólogo, ele está na nossa igreja. Você pode entrar em contato com a gente através do direct do Instagram e a gente pode te direcionar para o Fabrício, para ele te acompanhar, e vai ser não só ser como psicólogo, né, Fabrício, mas como amigo. Eu gosto, porque aí chama para jantar, né? E ele gosta de lasanha, tá, gente? Aí eu aceito. Amém? Amém. Fabrício, muito obrigado. Você foi muito pronto em nos receber o convite e atender o convite. Muito obrigado. Obrigado, gente. É um prazer. Que Deus possa abençoar grandemente aí vocês, o podcast e a igreja, né? Que eu tô sabendo. Vai vir novidades, hein? Daqui 1-2 semanas vai ter um local novo, maravilhoso e lindo. Até eu tô ansioso, mesmo que eu sou da Lagoinha de Tatuí, mas eu atendo aqui, tá, gente? Eu falo que eu tenho um pezinho lá, outro pezinho aqui, tu. Então... E vai ser uma festa linda. Todas as Com Lagoinhas certeza. regionais aqui estão convidadas para esse novo tempo na Lagoinha Itu. Porque a gente é só uma criança, né? Temos 4 anos de Lagoinha e esse podcast começou por conta do aniversário de 4 anos. Então, a gente é só uma criança e o que Deus tem feito na nossa igreja tem sido, assim, maravilhoso. Então, muito obrigada a você que nos assistiu nesse tempo. Nos acompanhe, já segue lá a nossa... Segue não, né? Como que faz? Inscreve. Se inscreve no nosso canal
para você ficar por dentro de todos os nossos podcasts. E se você quer saber que novidade é essa que o Fabrício está dizendo, na próxima semana, nosso próximo episódio, nós vamos conversar com uma pessoa muito importante e peça fundamental dessa novidade. Eita. Então, na próxima semana, nos assiste e continue trazendo para nós sugestões de quem você quer ver aqui nessa mesa de conversa. Se você falar, quero ver Márcio Valadão, nós vai atrás, Mas, né? com certeza, com o maior Oh, prazer. glória. Vamos a Belo Horizonte entrevistar nosso pastor. Amém. Muito obrigado e que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém.